Meus irmãos, mais uma vez aqui com vocês, e eu gostaria de convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, quem sabe num trabalho, mas tirar esse momento para junto meditarmos na Bíblia. Como o irmão Evandro já colocou aqui, esse trimestre estaremos focado na carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos da cidade de Éfeso. E eu gostaria de ler aqui no primeiro capítulo, se você tiver uma Bíblia, a possibilidade de acompanhar, acompanhe comigo. Efésios capítulo 1, o primeiro versículo, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Esse texto, Paulo está nos dando um resumo a respeito da salvação. E eu quero aqui fazer uma introdução, levar você a entender qual foi o contexto em que a igreja de Éfeso nasceu. Como foi que surgiu a igreja de Éfeso, o que a Bíblia diz a respeito. E esse primeiro assunto, eu gostaria de tratar aqui com você a respeito da salvação, que é o que Paulo diz aqui. Sempre trazendo aqui para você, meu irmão, que nos ouve, alguns entendem que a epístola que Paulo escreveu aos Efésios, ela é um tratado teológico sobre a igreja. Paulo aqui nos dá uma distinção muito clara do que é a igreja, de maneira que se você puder fazer uma leitura na sua casa, são somente 6 capítulos, é uma leitura muito rápida de ser feita, e se você a fizer, dependendo do Espírito Santo, você será muito, mas muito abençoado por Deus. Paulo, ele tem algumas viagens missionárias, e na sua terceira viagem missionária, ele passa pela cidade de Éfeso. Esse texto, esse fato histórico está registrado, se você quiser acompanhar, gostaria até que você abrisse. O que eu estou tratando aqui agora é como é que a igreja de Éfeso nasceu, qual foi a ocasião. No capítulo 18 e 19 do livro de Atos, nos mostra o início dessa igreja. Eu queria que você acompanhasse, porque tem muita lição, talvez entender o porquê que Paulo fala, quando escreve essa epístola, o porquê que Paulo trata desses assuntos. E no livro de Atos, capítulo 18, mostra que Apolo está em Éfeso, capítulo 18, verso 24, a Bíblia diz que lá em Éfeso tinha um homem que tinha muito conhecimento. Ele era alguém perito, a Bíblia fala que ele conseguia convencer as pessoas, provando por meio das Escrituras que Jesus era o Cristo. E este homem era Apolo, capítulo 19, versículo 24, você tem aí, que diz que chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. E a Bíblia diz que ele era eloquente e poderoso nas Escrituras. Também diz no verso 25 que ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, era alguém que conhecia. A Bíblia não nos dá muitas referências a respeito de Apolo, mas diz aqui que ele era perito no que fazia. E no versículo 28 diz que ele com grande poder convencia publicamente os judeus, provando. De que forma ele provava que Jesus era o Cristo?
por meio das Escrituras. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Se você quer saber alguma coisa a respeito da salvação, você precisa correr para as Sagradas Escrituras. Então, mesmo antes de Paulo chegar em Éfeso, existia já a pregação da palavra de Deus por meio deste crente judeu chamado Apolo. E ele estava ali já convencendo as pessoas, ele já tinha um entendimento a respeito deste evangelho, e que em alguns textos a Bíblia vai até dizer o caminho. E Apolo estava ali fazendo esse trabalho de um evangelista, convencendo as pessoas por meio das Escrituras. Isso é importante você entender, por meio das Escrituras, que Jesus é o Cristo. Mas no capítulo 19 diz que aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou também a Éfeso. Paulo também vai chegar na cidade de Éfeso depois que Apolo já tinha passado por ali. Diz no versículo 8, que durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. 3 meses, Paulo entrava na sinagoga em Éfeso e ensinava os judeus, aqueles que estavam ali, sobre o reino de Deus. 3 meses, mas diz a Bíblia que ele foi impedido de fazer isso. Olha comigo no versículo 9. Capítulo 19, versículo 9. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles, talvez cumprindo aquilo que a Bíblia também diz, que nós não devemos dar pérolas aos porcos, né? Se a pessoa está zombando, para que você vai ficar insistindo em deixar essa pérola da palavra de Deus? 3 meses Paulo tentou fazer isso na sinagoga em Éfeso, mas ele, vendo que não era oportuno continuar fazendo isso, ele vai procurar um outro lugar, mas ele não desistiu de pregar em Éfeso, e a igreja está nascendo ali em Éfeso. Diz no versículo, continuando aí, o versículo 9, e levando consigo os discípulos, passou a falar. E eu queria que você prestasse atenção no que a Bíblia diz aqui, ó. Passou a falar diariamente. Não era um dia sim, um dia não. A Bíblia diz diariamente. Todos os dias Paulo se preocupava em continuar falando a palavra de Deus na cidade de Éfeso, não mais na sinagoga, porque tinham pessoas ali que não o impedia de que aquilo continuasse acontecendo, mas ele continuou diariamente, agora já na escola de Tirano. Ele conseguiu um outro lugar. O evangelho ele não pode ficar parado. Hoje estamos impedidos de estarmos fisicamente, mas Paulo nos ensina aqui que não devemos parar com a pregação do evangelho. Se não podemos estar fisicamente, podemos estar aqui, e você está aí acompanhando a mensagem de Deus, aprendendo, mas devemos continuar pregando. E Paulo até disse uma outra vez, a tempo e fora de tempo, pregue a palavra de Deus. Por isso estamos aqui nessa noite. Paulo não deixou de fazer isso 3 meses na sinagoga, mas alguns homens de Éfeso não queriam. Paulo não parou de pregar, e a Bíblia diz que ele vai para essa escola de Tirano. Paulo fez isso, versículo 10, e aqui te chamo a atenção mais uma vez, durante 2 anos, não foi uma semana. No primeiro ele ficou 3 meses ali na sinagoga, mas agora a Bíblia diz que diariamente, 2 anos, Paulo pregou o evangelho. Irmãos, foi muito tempo para que aquele povo pudesse ouvir a mensagem de Deus. Aquele povo, a Bíblia vai dizer que todos eles ouviram. Olha só o que o versículo diz. De modo que até todos os habitantes da província da Ásia, todos os habitantes da província da Ásia, ouviram a palavra de Deus, tanto judeu como grego. Irmãos, Paulo tinha um propósito, e ele não podia parar. Não dá por aqui, vamos continuar fazendo a vontade de Deus. Talvez foi a vontade de Deus parar na sinagoga, e ele então alcançar um outro lugar. Irmão, você não pode ficar parado. Se você foi impedido de um lado, não pare de fazer, de falar a vontade, de falar do evangelho de Deus. Muitas vezes alguém pode dizer assim, eu creio que é vontade de Deus a igreja ficar parada agora, porque olha o que está acontecendo. Não, você é a igreja de Deus, continue pregando. O seu vizinho já ouviu o evangelho, os seus parentes já ouviram o evangelho, você já falou de Jesus para alguém hoje.
É porque não podemos estar na igreja? Para, a minha fé não pode parar. Aproveite as oportunidades. Está fechado aqui, vai para outro lado. Um outro contexto, só lhe trazendo aqui a memória, a Bíblia diz que Paulo intentou pregar o Evangelho em algumas regiões, mas foi impedido. E diz que foi impedido pelo Espírito Santo. Até que então ele teve uma visão de alguém dizendo para ele, olha, passa a Macedônia e nos ajuda. Talvez Deus até deixa esse momento para você, permite que você pare um pouco e lembre dos teus familiares. Talvez o seu filho precise ouvir o Evangelho, talvez na correria do dia a dia você não teve essa preocupação de falar com ele, mas entenda que Deus está abrindo uma outra porta para você falar do Evangelho. Você é responsável também pela pregação do Evangelho. 2 anos, diariamente, Paulo falava do Evangelho, 2 anos. E a Bíblia vai dizer no versículo 11, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Pensou se Paulo tivesse parado naqueles 3 meses? Ah, não deu certo aqui, ninguém quer me ouvir. Olha o que Deus vai fazer pela vida de Paulo. A Bíblia diz que 2 anos ele ficou. E no versículo 11, Deus pelas mãos de Paulo na cidade de Éfeso, nós estamos falando de Éfeso, fazia milagre extraordinário, ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. E Deus, por meio disso, tinha misericórdia, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Se Paulo tivesse parado, nada disso tinha acontecido. Se você quer ver os milagres de Deus na tua vida, não pare agora é tempo de continuar. Deus quer usar você. Talvez até hoje você ficou esperando no pastor, ficou esperando no seu líder, mas agora Deus quer usar você com grande poder diante dos homens para pregar o Evangelho, para levar essa boa notícia. Você pode fazer isso, e Paulo está nos mostrando isso e nos dando aqui um exemplo de como foi que ele fez. E Deus usou grandemente a vida de Paulo, porque ele não parou. 2 anos diariamente. Será que nesses 15 dias em que não temos culto, qual foi a sua preocupação? Paulo fez isso diariamente 2 anos, depois de ter feito 3 meses na sinagoga e ser impedido. E o que você tem feito? Qual é a sua preocupação? Deus espera também de você, para você levar essa mensagem. 2 anos em Éfeso, diariamente, ao ponto de, como não ter muito cooperador, não ter pessoas para fazer a obra, as pessoas levavam os lenços de Paulo, levavam seus utensílios pessoais, e diante do qual as pessoas eram curadas, os espíritos malignos se retiravam das pessoas. Você também pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Olha o que vai acontecer mais em Éfeso. É nesse contexto que nasce a igreja de Éfeso. A Bíblia diz no verso 14 que tinha alguns filhos de Seva. Seva era um sumo sacerdote ali naquela região. Quero trazer a você que o sumo sacerdote era a figura religiosa mais importante, mas o título não traz poder de Deus, mas sim uma comunhão com Deus. É que faz a diferença. Seva era um sumo sacerdote, ele tinha 7 filhos, e a Bíblia diz no verso 14, no verso 13 antes aqui, que eles tentavam expulsar os demônios pelo poder de que Paulo estava pregando. Eles ouviam Paulo fazer tantos milagres, diziam assim, olha, vamos fazer isso também, e chegaram para expulsar demônios ali em Éfeso. Olha, te ordeno que saia pelo nome do Jesus em que Paulo está pregando. Mas eles não conheciam Jesus, apesar de ser filho do sumo sacerdote. Não importa o título que você tenha, ou se você não tem nenhum título, o que importa é o poder de Deus na sua vida, o que importa é a presença de Deus na sua vida. Faça a obra de Deus enquanto é tempo. E a Bíblia diz que o inimigo diz assim para ele, olha, o maligno lhe respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Passaram vergonha. Foi na cidade de Éfeso, é nesse contexto que está nascendo a igreja de Éfeso. No verso 17, diz que este fato de eles serem ridicularizados pelo maligno, trouxe um temor muito grande na cidade de Éfeso,
E diz no verso 17 que este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeu como grego. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor era engrandecido. O nome do Senhor era engrandecido. Talvez alguém tenta ridicularizar a tua fé, mas eu quero dizer que Deus vai ser engrandecido. O nome de Deus não pode parar. Se você continuar fazendo a obra de Deus, o nome do Senhor será glorificado por meio da tua vida. As pessoas ouviram a falar, e diz no verso 18 que muitos creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. As pessoas vinham publicamente dizendo do que tinha feito, do arrependimento pelo que tinha feito, e confessando a Deus, e agora aceitavam a Jesus. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela promove mudança. Se você está aqui hoje, é porque alguém um dia pregou a mensagem para você. Essa mensagem transformou a tua vida, mudou o teu caráter. É a palavra de Deus que faz isso. E você hoje pode ser também um portador dessa palavra, para que outros também possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. As pessoas vinham denunciando, confessando, isso é o verdadeiro arrependimento, e confessavam publicamente as suas obras. E diz no verso 20 que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Dentro desse contexto, a Bíblia ainda continua falando do nascimento da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela vai nascer nesse contexto, e diz que isso vai causar um grande tumulto na cidade. Versículo 23, se você puder acompanhar na sua casa. Houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. E esse caminho, se você observar aí na sua Bíblia, você vai ver que está em letra maiúscula. Está falando aqui da salvação, está falando do Evangelho que traz salvação, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o caminho. Estava trazendo tumulto ali na cidade. Continua dizendo no verso 25 que as pessoas convocaram pessoas para fazer uma reunião. E diz assim no versículo 25, as pessoas nessa reunião chegaram a uma conclusão, que a prosperidade da cidade estava em declínio por causa da pregação do Evangelho. Você vai muito bem lembrar, se você já leu essa carta aqui, se você já meditou, entendeu, que na cidade de Éfeso tinha um grande centro de idolatria. Tinha um templo muito bonito da deusa Diana, tinha um templo pomposo naquela cidade, e as pessoas então faziam imagens para vender, para poder ter lucros, e isso era uma das formas de girar a economia na cidade de Éfeso. E eu queria lhe chamar a atenção, talvez se você ainda não é crente, quem sabe você segue uma outra religião, eu queria te chamar a atenção para isso, ou às vezes você está até dentro de uma igreja evangélica, mas você tem deuses na sua vida, alguém te convenceu a comprar alguma coisa milagrosa, isso não é bíblico. A Bíblia diz aqui, que esses homens vendiam essas coisas para ficarem prósperos. Diz aqui: senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem desse ofício. A nossa prosperidade vem de vender as coisas aqui, e as pessoas na sua religiosidade entendem que isso pode trazer algum benefício, compram e nós somos prósperos. E aí, irmãos, quando o Evangelho chegou, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta, irmãos, e as pessoas sendo libertas, deixaram a idolatria, e aqueles que usavam disso para se enriquecer, passaram agora a ter ódio de Paulo, passaram a ter ódio dos cristãos. Isso aqui trouxe um tumulto na igreja. Há um grande perigo, irmãos, de muitas vezes isso entrar até dentro dos nossos cultos, pessoas vendendo um óleo milagroso, vendendo alguma coisa que pode causar algo especial, uma ruda, sei lá o que for, e muitos dos nossos irmãos estão sendo enganados por isso. Nós conhecemos um Deus, irmãos, que age da forma que quiser. Não precisou pagar para que Paulo ficasse 2 anos lá, e a Bíblia diz que o poder na vida de Paulo era tão grande,
que até os utensílios pessoais eram levados por falta de mão de obra, de obreiros para fazer a obra de Deus. E Deus, pela misericórdia, irmãos, libertava as pessoas que estavam acometidas de enfermidades, mas tem que ter comunhão com Deus. Não precisamos vender, de graça recebestes, de graça dai. A Bíblia vai mostrar que nesse contexto está nascendo a igreja de Éfeso. E ele diz aqui no verso 35, o escrivão da cidade, para finalizar aquele tumulto, tendo apaziguado o povo, disse: senhores efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana? Ela é a imagem que caiu do céu. Irmãos, muitos acreditam nisso, porque tem muita imagem. As pessoas acreditam que isso veio do céu, que é algo milagroso. O inimigo tem poder para fazer sinais e operações para enganar. A Bíblia diz, se possível até os escolhidos. Então cuidado com isso, o Evangelho é simples. O Evangelho é simples demais. Nesse contexto está nascendo a igreja de Éfeso, num contexto muito religioso, num contexto muito hostil, mas Paulo não deixou de pregar diariamente por 2 anos o Evangelho, e muitos se converteram. E no primeiro capítulo da carta que Paulo escreve aos nossos irmãos efésios, a Bíblia diz, no primeiro versículo, que Paulo se identifica como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e chama os irmãos, ele diz aqui, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Eu tenho uma boa notícia para você que aceitou a Jesus Cristo. Assim como Paulo direciona aos irmãos da igreja de Éfeso, chamando eles de fiéis, de santos. Santos no sentido de que eles foram separados para Deus. Deus os separou, nós fomos separados do mundo para um serviço especial para Deus. Você também é santo. A Bíblia diz que nós somos santos, e Paulo diz de fiéis, de fiéis. Não importa, muitas vezes, às vezes você pode ficar questionando das suas falhas, mas o que você precisa é continuar servindo a Deus, buscando misericórdia. Você já é santificado pelo sangue de Jesus Cristo. A salvação, Paulo vai discorrer aqui. Paulo, essa é uma carta que vai ser escrita da prisão, pelo que nos parece. Se você quiser anotar os versículos, capítulo 3, verso 1, nos dá a entender que Paulo estava na prisão. Capítulo 4, verso 1 também. No capítulo 6, o verso 20 também, nos dá a entender que Paulo estava na prisão. Paulo então vai escrever essa carta à igreja, irmãos, trazendo um tratado teológico sobre a igreja, como é que a igreja nasceu. Não há tempo aqui, mas nós vamos ver no decorrer desse trimestre. A salvação aqui no capítulo 1, ela é uma salvação que é tratada no passado, no presente e no futuro. Só para deixar você, se você quiser marcar e anotar e conferir na sua casa, a Bíblia diz no capítulo 1, que esta salvação, no versículo 4, ela foi planejada antes da fundação do mundo, que Deus nos escolheu nele para sermos santos. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Então, uma salvação que não foi um acidente, não, foi planejado. Se você tem a salvação é porque Deus planejou para você. Você tem motivos de sobra para agradecer a Deus pela sua salvação. Planejado, que Deus escolheu antes da fundação do mundo. E também no capítulo, depois do versículo 7, diz que a remissão dos pecados nós temos pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje essa salvação ela é possível porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário, mas ela não termina aí. A Bíblia também vai dizer, a partir do versículo 11, que ela também tem um aspecto futuro. Diz que nele, no versículo 13, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, ou seja, está falando do futuro, até o resgate da sua
propriedade. Que propriedade Paulo está falando? O corpo de Cristo, que é a igreja, somos eu e você. Você é corpo de Cristo. Diz que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, no versículo 22. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cristo ele é pleno, mas nessa plenitude a igreja está junto com ele. Diz que Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Mas essa plenitude ela é possível com a igreja. Você faz parte desse plano, você faz parte desse plano. E para finalizar essa minha palavra, poderíamos continuar aqui, é só um resumo da primeira lição. No último capítulo da carta que Paulo escreve aos Efésios, e eu queria lhe chamar a atenção para isso, estamos finalizando. A salvação é um dom de Deus, nós vamos aprender isso, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não significa que uma vez que eu recebi a salvação, eu vou ficar de braços cruzados. Não, nós temos uma responsabilidade como santos de Deus, nós fomos separados. E agora no capítulo 6, a Bíblia vai dizer assim, versículo 10, quanto ao mais, meus irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha o que a Bíblia diz, vistam-se com toda a armadura de Deus, vistam-se, é para você se vestir, é uma responsabilidade sua se vestir. A Bíblia nos dá uma ordem, vistam-se de toda a armadura de Deus, não é para ter alguma, mas toda a armadura de Deus. Vai dizer assim ainda no verso 13, por isso, peguem toda a armadura de Deus. Quem tem que pegar é Deus pegar para você? Não, é você que tem que pegar, já está à sua disposição. Tudo que Deus podia fazer por mim, por você Ele já fez. E agora é responsabilidade sua, responsabilidade minha, tomar a armadura de Deus. Não fique esperando, você precisa tomar. Se você quer servir a Deus como a Bíblia nos orienta, você precisa tomar essa atitude. Peguem a armadura. Olha o que ainda diz no verso 14, portanto, fiquem firmes, mais uma ordem, cingindo-se com a verdade. A verdade é uma característica do salvo. Se você tem vivido na mentira, você precisa repensar o seu modo de vida, porque uma das características do salvo é a verdade. A Bíblia diz assim, cinjam-se com a verdade. Revistam-se com a couraça da justiça. A justiça é uma característica divina. Tenham os pés, calcem os pés na preparação do Evangelho da Paz. É você que tem que calçar os seus pés. Deus já fez tudo o que precisava, agora é uma ordem para a igreja. Calcem os pés na preparação do Evangelho da Paz. Segurem firme sempre o escudo da fé. Você que tem que segurar o escudo. Deus já fez tudo por você. Você precisa, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então como estar segurando o escudo? Lendo a palavra de Deus, a palavra vai gerar fé no teu coração. Mas você precisa pegar a Bíblia e ler. Se você não pegar essa Bíblia e fazer uma meditação, ler, entender o que Deus deixou para a sua vida, você não estará pronto para quando vier o ataque do inimigo, você estará sem o escudo da fé. É responsabilidade sua. Segure o escudo da fé. Olha o que mais diz aqui. Calçados os pés, segurando sempre o escudo. No verso 17. Usem sempre o capacete da salvação. A salvação já está disposta para você. Você precisa fazer uso dela. A salvação é um ato progressivo na vida do cristão. Você precisa continuar com essa salvação. Usem o capacete da salvação, e o que você não pode ficar é com a única arma de ataque que Deus te coloca nas suas mãos, é a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí ele termina assim no verso 18, orem em todo tempo. Você precisa orar, a salvação é de graça, mas isso que estou falando aqui é responsabilidade sua como salvo. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto, mais uma coisa, vigiem, vigiai e orai, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Se você não está podendo estar reunido numa igreja, mas isso você pode fazer. Você pode agora afiar a arma que Deus te deu, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus.
Será que você está afiando? No dia que você precisar de usá-la, você vai estar pronto para usar? Ou ela está ficando enferrujada? Não digo de você pegar a Bíblia e ler por ler, não. Mas que ela possa penetrar na sua vida, no seu entendimento, mudar o seu caráter, mudar a sua vida, o seu modo de falar, o seu modo de agir. Você vai estar afiando a espada do Espírito que Deus colocou nas suas mãos, que é a palavra de Deus. Usem as armas que Deus te deu à disposição para que você possa usar. A salvação, ela é de graça. Mas uma vez que eu recebi esse dom de Deus, eu tenho responsabilidade, como aprendemos aqui. Nesse trimestre, se Deus nos der graça, estaremos desenvolvendo esse tema. Hoje foi uma introdução deste assunto. E durante o trimestre você vai estar aprendendo este assunto. Para mim, uma das cartas mais bonitas e mais cativantes da Bíblia, que nos mostra como é que a igreja surgiu, um mistério de Deus, numa eternidade passada. Deus já planejou isso, e se estou aqui hoje, é porque Deus já olhou antes da fundação do mundo para a minha vida. Como não ser grato a Deus por tudo que Ele fez? Que Deus possa te abençoar nesse trimestre, que Deus possa guardar a sua vida, que Deus possa te abençoar.